Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre o dia Tessaron. Eu já tinha falado que eu ia falar sobre isso no grupo, que é um tema interessante e poucas pessoas sabem o que é o dia Tessaron. O dia Tessaron, ou dia Tessarão, como a gente fala em português, escrito entre 160 e 175, na meados do segundo século, é uma tentativa de harmonização dos 4 evangelhos. É isso aqui, ó. Tá? O termo dia Tessaron significa composto por 4 em grego. Taciano combinou os 4 evangelhos. Taciano é o autor dessa obra, tá? Ele combinou os 4 evangelhos numa única narrativa. A harmonização de Taciano, que é o dia Tessaron, segue os evangelhos bem de perto, mas coloca os textos numa sequência diferente, ou seja, uma harmonização literária. Como em outras harmonias, o dia Tessaron resolve as aparentes discrepâncias e contradições entre os 4 evangelhos individuais. Taciano omitiu as genealogias presentes em Mateus e Lucas. Então as genealogias ele não colocou, porque elas são contradizentes, de Mateus e de Lucas. Com o objetivo de incluir todo o material canônico, Taciano criou sua própria sequência narrativa, diferente tanto da sequência dos evangelhos sinóticos, quanto da encontrada em João. Então ele criou uma sequência cronológica diferente, tá? Não bate nem com a dos evangelhos, nem com a de João. Ele entendeu uma sequência. E ele também omitiu duplicações, especialmente entre os sinóticos. Como, por exemplo, aquela mulher e o vaso de alabastro, que Lucas narra 2 vezes, é uma duplicata. Então isso aqui ele omitiu. A harmonização ainda omite o encontro de Jesus com a mulher adúltera. Se bem que essa passagem é posterior, a perícope da mulher adúltera. Essa passagem não está nos códices também, então por isso ele omitiu. Então, assim, apenas 56 versículos dos evangelhos canônicos não tem uma contraparte no dia Tessaron, ou seja, é praticamente todos os evangelhos harmonizados, o que deixa o texto completo em aproximadamente 74% do comprimento total dos 4 evangelhos juntos. Durante os primeiros anos do cristianismo, os evangelhos primeiro circularam de forma independente. O dia Tessaron é uma notável evidência de considerável autoridade que os 4 evangelhos canônicos tinham já na metade do segundo século, ou seja, eles já eram bem aceitos nas comunidades, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. 20 anos após a harmonização de Taciano, Irineu, lá o bispo de Lyon, ele expressamente proclamou a autoridade formal dos 4 evangelhos. Foi assim que foi selecionado os 4 evangelhos, por Irineu de Lyon. O dia Tessaron tornou-se a versão padrão dos evangelhos em algumas igrejas síriacas, ou seja, as igrejas do Oriente, que usavam o aramaico, lá, como a Peshita, até pelo menos o V século, quando cedeu espaço para as versões independentes de cada evangelho. Então, até o V século, as igrejas da Síria, elas usavam o dia Tessaron. Na versão síriaca da Bíblia chamada Peshita, não confunda com aquela Peshita do Robespierre, tá? É a Peshita síria em aramaico lá, que existe até hoje. Taciano era um assírio, discípulo de Justin Martin de Roma. Não é claro como Taciano chegou a essa sequência narrativa, que ele deu a sua harmonia, só lembrando que não é a mesma sequência dos evangelhos. Principalmente o quanto ele tomou emprestado de autores mais antigos. E não há uma certeza sobre qual teria sido a língua utilizada por Taciano na sua composição original. Então não se sabe se ele escreveu em síriaco ou em grego. O consenso atual privilegia a tese do síriaco, porque ele era sírio, embora se concorde que o exercício deve ter sido repetido em grego logo em seguida, provavelmente pelo próprio Taciano. Então o consenso atual é que ele escreveu primeiro em síriaco e depois ele fez uma cópia em grego, tá bom? Além de ter sido um texto padrão no cristianismo síriaco por muito tempo, o texto desapareceu, tendo sido quase extinto. Aí Teodoreto, que é um bispo de Cirro, no Eufrates, na antiga Síria, no ano 423 depois de Cristo, já no quinto século, procurou e encontrou mais de 200 cópias do dia Tessaron, terceiro século, perdão, que ele juntou e deitou fora, introduzindo no seu lugar os 4 evangelhos. Assim, a harmonização foi substituída no século V, lá na Síria, pelos evangelhos canônicos, como Mateus, Marcos e João, Lucas e João, individuais na Peshita, que ainda assim contém muitos trechos dessa harmonização do dia Tessaron. Então aquele pessoal que fala que a Peshita é original, que os evangelhos foram escritos em aramaico, lá, vendem até bíblias por aí, eles estão equivocados, pessoal. Na verdade, aquela Peshita que existe até hoje, a mais antiga, a Peshita síriaca, ela já usa muita coisa dessa harmonização aqui do dia Tessaron, tá bom? Então os evangelhos não foram escritos em aramaico. Aquilo que você tem como Peshita síriaca, que alguns grupos aí judaizantes têm propagado, ela faz correções do grego e tenta fazer algumas harmonias,
Basicamente isso. Mas não é a língua original. Gradualmente, sem que se encontrassem cópias sobreviventes a quais se pudesse referir, o Diatessaron desenvolveu uma reputação de ter sido uma obra herética. Mas não era, tá? Esse Taciano que escreveu o Diatessaron, ele fez também um discurso aos gregos, que é considerado uma apologia ao cristianismo. Vamos ler. A obra Discurso aos Gregos, em latim, Oratio ad Graecos, uma obra dividida em 42 capítulos, tenta provar que o paganismo não vale nada, ou seja, o paganismo dos gregos, e apregoar a razoabilidade e grande antiguidade do cristianismo. Ela não é caracterizada por ter uma sequência lógica, mas é discursiva nas linhas gerais. Porém, já na época de Eusébio, lá de Cesareia, Taciano era elogiado por suas discussões sobre a antiguidade de Moisés e da lei judaica. E foi por causa dessa seção que a obra Aos Gregos, de Taciano, mesmo autor do Diatessaron, não foi condenada de maneira geral, e ela se salvou de cair no esquecimento. Para Taciano, a expressão os gregos significa todos os que abraçam o legado e cultura grega, incluindo os romanos. Tá? Inclusive isso aqui era um termo genérico, né? Gregos. Os romanos também às vezes eram referidos assim. Curiosamente, num texto tão longo, alegadamente em apologia do cristianismo, Taciano nunca se refere a Jesus. Então aí vem uma curiosidade, né, que a gente vai abordar em duas questões aqui. Ele não se refere a Jesus. Ele nunca sequer usa a palavra cristão ou cristãos, usando em vez dessas a referência na primeira pessoa, eu ou nós. Daí que a obra mais se assemelha com uma apologia ao judaísmo do que ao cristianismo. Aí nós temos duas perguntas aqui sobre Taciano e esse evangelho que é tão antigo quanto os sinóticos. Se os evangelhos sinóticos, esses que nós temos na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, se eles são históricos mesmo e foram escritos por testemunhas oculares, qual a necessidade de uma harmonização de relatos históricos? Porque se é um relato histórico, você não pode mexer. Pode-se mudar relatos históricos para harmonizar? Por exemplo, as Torres Gêmeas. Digamos que alguém viu lá o atentado do World Trade Center lá nos Estados Unidos e outra pessoa inventou uma historinha qualquer que não foram os muçulmanos. Foi um balão que bateu lá e pegou fogo. Eu posso harmonizar duas narrativas diferentes? Se elas são diferentes é porque uma das duas não é histórica. Então eu posso fazer isso? Será que esse autor aqui, Taciano, ele tinha em mente realmente um relato histórico quando ele fez a harmonização? Será que ele acreditava que os evangelhos sinóticos eram históricos? Então fica uma pergunta reflexiva. Segundo, por que Taciano, que escreveu essa obra harmônica, ele não citou Jesus em seu discurso aos gregos? Então, se ele faz uma obra para harmonizar os 4 evangelhos, por que no seu discurso aos gregos mais parece uma apologia do judaísmo do que do cristianismo? Quando ele está atacando lá o paganismo dos gregos. Ele não tinha escrito uma obra que ele acreditava que seria realmente a história de Jesus de uma forma harmônica? Então são duas questões interessantes. Ou será que Taciano estava só trabalhando com os evangelhos como se fosse uma obra fictícia, uma obra literária apenas, como uma filosofia grega? Então fica aí para reflexão de todos, tá bom? Mas é curioso essas questões aqui interessantes, tá? Paz a todos.